Daremos continuidade à 8ª Conferência Nacional das Carreiras de Estado. Iniciaremos esta tarde com o painel que traz o tema Marco Regulatório para a Inteligência Artificial. Para moderar os trabalhos da mesa, convidamos o presidente da Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT, Dr. Rodrigo Keidel Espada. E como palestrante, o vice-presidente da FEDECA, Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado, senhor Vítor Rodrigues Prieto, e que tem sede em Madrid, Espanha. Vítor também é controlador e auditor do Estado. Salva de palmas ao nosso palestrante. Como debatedores, convidamos senhora Taciana Guimarães de Oliveira Cerqueira, coordenadora-geral de Fomento à Inteligência Artificial, responsável na Secretaria de Governo Digital e gestora do Núcleo de Inteligência Artificial do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, tendo por principal objetivo coordenar um conjunto de ações que visam fomentar o uso de inteligência artificial no setor público, aproveitando o potencial e as sinergias entre as instituições governamentais de forma responsável. Vamos receber também o senhor Juliano Rodrigues Ferreira, que é oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência ABIN, diretor do CEPESC, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações, além de especialista em gestão de risco da atividade de inteligência. Por gentileza, podem tomar assento, ocupem seus lugares. Lembramos que as perguntas deverão ser direcionadas aos nossos palestrantes através dos formulários disponíveis com a nossa equipe de recepção. Lembramos novamente também aqueles que necessitam de fone de tradução simultânea. Os aparelhos estão disponíveis na entrada deste auditório. Para início dos trabalhos, com a palavra, o presidente da mesa, senhor Rodrigo Espada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui dividindo essa mesa com a Taciana, com o doutor Vítor, doutor Juliano também, doutora Taciana também. Eu quero falar em nome do FONACAT, especialmente a pedido do Rudinei, e também da FEBRAFIT. A honra e o prazer de recebê-lo aqui no Brasil. Muito obrigado, Víctor. Muito gusto conhecê-lo. É um prazer para nós outros recebê-lo aqui. Seja bem-vindo a Brasil. Vou falar em português, porque somos todos brasileiros e meu espanhol não sou maestro em espanhol. Porém, louvar essa iniciativa do FONACAT de, aproveitando até o tema, que são macro temas que nos conecta, que qualquer fronteira que queira se colocar, ela é totalmente artificial, numa discussão sobre sustentabilidade, sobre inteligência artificial. Então, a importância de ter aqui palestrantes internacionais, mas, sobretudo, representantes das administrações públicas, um parceiro da FEDECA, que é a entidade congênere ao FONACAT na Espanha. A FEBRAFIT tem uma parceria forte com a APIT, que é a Associação Portuguesa de Inspetores Tributários, e a APIE, que é a Associação dos Profissionais de Inspeção da La Hacienda de la Espanha. Eu vou estar agora em Córdoba, o mês que vem, uma parceria com eles, e eles vêm uma vez a cada 2 anos para o Brasil também nos nossos congressos. Então, reverenciar e fazer essa justa homenagem a essa iniciativa de aproximar parceiros e representantes de outros países também. Muito obrigado pela sua presença. Sobre o tema aqui, marco regulatório da inteligência artificial, eu aproveitei para fazer uma pesquisa na própria inteligência artificial, usando o Copilot da Microsoft. Descobri que a regulamentação em todo o mundo duplicou no último ano, passando de 1.247 projetos de lei, ou leis, na verdade, em 2022 para 2.175 em 2023, e a inteligência artificial foi mencionada em processos legislativos de 49 países. No Brasil, a gente ainda engatinha, segundo o Copilot, também tem 2 projetos tramitando no Congresso Nacional, um de autoria do Rodrigo Pacheco, 2338 de 2023 do Senado, e um outro que foi aprovado na Câmara dos Deputados, o PL 21 de 2020.
Claro que, então aqui eu só fiz essa introdução usando o Copilot, porque certamente os especialistas vão mostrar para nós que a inteligência artificial, ela ajuda no processo de pesquisa e de avaliação de dados, mas não supera certamente a capacidade humana, e os nossos especialistas aqui terão muito mais condições de falar sobre o tema do que eu, fazendo uma breve análise usando a inteligência artificial. Mas do lado do fisco, aproveitando que eu sou auditor fiscal, e o fisco é uma das entidades, das instituições que atua fortemente com uma base monumental de dados, né? Imaginem que cada cafezinho que a gente toma, qualquer transação comercial, é emitido uma nota fiscal, um cupom fiscal, e a gente tem uma base de dados monumental que tem que ser analisada. E o fisco, ele é também referência em muitos temas relacionados à inteligência de dados, e a inteligência artificial não é exceção à regra. Fazer uma reverência à Receita Federal, porque os analistas tributários e os auditores fiscais têm um projeto chamado Analytics, que tem feito já trabalhos com o uso da inteligência artificial, que tem dado resultados expressivos para o erário público, da ordem de bilhões de reais, com análise, por exemplo, de operações com criptoativos, operações de análise de lançamentos fictícios, né, que não estão lastreados na análise contábil dos contribuintes. Eu vi também que o Ceará tem um projeto que se chama Não Similaridades, que ganhou nosso prêmio tributário no ano passado, que também faz análise para ver empresas noteiras. Vejam a dificuldade, né, do nosso trabalho. Hoje, a maior fraude estruturada no fisco estadual é justamente créditos indevidos, já que a gente trabalha com impostos não cumulativos, e as empresas noteiras, elas despejam crédito, e aí, só para vocês verem a mudança do ambiente que a gente está, e eu já passo para o Vitor, que o fisco, o pessoal mais que entrou nos concursos anteriores, eles entraram para fazer fiscalização de fronteira, e eles corriam atrás, a gente faz essa brincadeira, de caminhões sem nota fiscal. E agora nós, auditores fiscais, vamos atrás de nota fiscal sem caminhão, em ambiente virtual. Então é uma dificuldade imensa, mas certamente o uso da inteligência artificial tem ajudado sobremaneira essa análise dos dados e trazendo muitas vezes informações relevantes que uma simples notificação do fisco já promove uma autorregularização do contribuinte sem litígio, sem um procedimento fiscal, com muita eficiência. Então é um mundo que não tem mais volta, porém a regulação, haja vista que são ferramentas feitas e promovidas pela iniciativa privada e que nós não temos acesso, muitas vezes, ao algoritmo, né, ao código-fonte que promove aquelas buscas, pode trazer alguns riscos. Então, para falar sobre isso, sobre um marco regulatório na inteligência artificial, nós temos aqui especialistas, e eu começo pelo Vitor. Doutor Vitor, fique à vontade, se quiser falar do púlpito, se quiser falar aqui, se você quiser falar ali, como for melhor, temos 20 minutos para a sua apresentação. Apresentação do Vitor. Boa tarde. Na Espanha, que depois do almoço, né, a gente ficou um pouquinho sonolento, né? Espero que vocês não durmam, tá? E eu vou contribuir essa informação do que está sendo feito na Espanha e na União Europeia para regular a inteligência artificial, considerando tanto que a FONATAC e a FEDECA, que representam os grupos de servidores públicos, e todas as ideias que podem melhorar a administração pública. Primeiro, eu gostaria de agradecer à FONACAT, a FEDECA e a FONACAT por esse convite,
A FEDECA sempre trabalhou com serviços públicos, então é muito bom ter uma organização semelhante à nossa no Brasil. E é uma ótima ideia isso. Estamos escutando todos os palestrantes anteriores e com certeza foram bem interessantes. E é certo que as características do Brasil não tem muita relação com a União Europeia, porque só o tamanho do território, da população, basicamente é do mesmo tamanho da União Europeia, mas eu vou tentar falar sobre as semelhanças da estrutura administrativa e estatal que tem entre a Espanha e o Brasil. Qual é o objetivo dessa apresentação? É falar um pouco sobre a inteligência artificial, qual é a regulamentação e, na Espanha, o trabalho que foi feito para desenvolver o marco regulatório da inteligência artificial, que é a Estratégia Nacional de IA. Antes disso, eu gostaria de explicar que na Espanha não há um só organismo regulamentador. Há 3 níveis administrativos: do Estado, as regiões ou comunidades autônomas em espanhol e, no âmbito local, os municípios ou províncias. E para fazer uma semelhança, uma comparação, seria o Estado federal, o governo federal, as comunidades autônomas seriam os estados brasileiros e as cidades e os povos, os municípios da Espanha, para fazer uma comparação. E a Espanha é membro da União Europeia e todas as regulamentações nacionais, como as que vêm dos tratados internacionais, também se aplicam no território espanhol. É equiparável, mesmo que não seja da mesma maneira, à membresia do Brasil dentro do Mercosul. A inteligência artificial já existe, os palestrantes já mencionaram isso antes, e não adianta negar essa realidade. Então, na União Europeia e no Estado espanhol, nós temos duas opções de acolher a IA e tentar utilizar essas novas ferramentas para melhorar os serviços públicos, ou, por outro lado, negar essa realidade que já se impôs, porque quando chegou a internet nos anos 90, todo mundo teve que descobrir as formas de busca, de localização, e elas mudaram, e com as novas nas ferramentas de inteligência artificial, nós temos que regulamentar, porque os seus limites são infinitos e o alcance e impacto ainda não é conhecido. E a segunda razão é porque vivemos em estados democráticos e os serviços públicos são prestados para os cidadãos e temos que proteger cada um dos direitos fundamentais, garantindo especialmente a liberdade, a integridade, a igualdade e a justiça como valores superiores de qualquer democracia. Então, a União Europeia e os Estados espanhóis também, o espanhol, regulamentaram essa matéria. Antes de entrar no marco regulamentar, eu vou citar como os antecedentes que nos levaram até esse local. A Espanha, desde 1988, com a aprovação da sua Constituição, incluiu 2 artigos que regulamentavam a liberdade de expressão e de informação, que incluía as mídias, era no ano 78, né, na verdade, então o termo digital não existia, mas também está incluído dentro dele a digitalização. E, em segundo lugar, protegeu o direito à intimidade, à honra de todos os cidadãos, como um direito básico, incluindo as fontes informáticas. Essa é uma regulamentação dos anos 78 e foi superada com a internet, e agora muito mais ainda. E agora nós temos a obrigação por parte das administrações públicas de os cidadãos comunicassem por fontes eletrônicas, com a lei de 2007, número 11. Esse era um direito para os cidadãos, se mudou em uma obrigação para as administrações públicas em 2015. Dentro da crise econômica e social, o Estado resolveu apostar nos procedimentos administrativos eletrônicos e também respostas automatizadas. E isso gerou, considerando a situação para vários cidadãos, que eles estavam verificando, tentando me imaginar se isso estava limitando o acesso à administração. O que é isso? Qualquer escritório administrativo, antigamente você poderia ir
presencialmente e poderia direcionar qualquer âmbito administrativo do Estado, regiões ou municípios. E dessa forma foi facilitado que todos os cidadãos pudessem acessar a qualquer serviço administrativo. Qual regulamentação é aplicada agora? Em nível nacional, nós temos a Lei Orgânica de Proteção dos Dados e Garantias Digitais. É de 2018. Essa lei tem o objetivo de proteger os direitos fundamentais no âmbito da digitalização, especialmente o direito à intimidade e à honra de todos os cidadãos. E, para uma administração, uma empresa ou qualquer entidade poder utilizar os nossos dados, primeiro ela tem que ter o nosso consentimento informado. Ou seja, não é só o fato de ter acessado um serviço da administração de uma empresa, eles poderiam utilizar nossos dados. Nós temos que dar o consentimento para eles serem utilizados. E essa regulamentação foi determinada pela Lei de Proteção de Dados Digitais, que está pela União Europeia, que estabelece as diretrizes de como se deve utilizar os dados pessoais de cada um, seja de indivíduos ou de empresas. E a novidade foi que no ano 2024 houve a aprovação de uma lei, o que se chama de a nova Lei de Inteligência Artificial. E o objetivo dessa lei é regulamentar o uso da inteligência artificial na União Europeia, de uma forma que os fornecedores de aplicativos criados com a ajuda da inteligência artificial, que eles possam atuar, permitindo que eles atuem na União Europeia. É a primeira lei de caráter supranacional seja aplicada não só a mas todos esses estados da União Europeia. E para desenvolver esse marco na Espanha, foi aprovada a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial. E o objetivo dela é estabelecer um marco regulamentar ou normativo para fazer de forma continuada a regulamentação das interações com a inteligência artificial, para garantir o seguinte para os Estados democráticos, que é o serviço público, que tem o objetivo de servir o bem-estar coletivo. Quais são os valores promovidos por essa Estratégia Nacional de Inteligência Artificial? Primeiro, o que se quer é a ética. Ou seja, qualquer operário, seja fornecedor, usuário, administração ou empresa que use qualquer ferramenta de inteligência artificial generativa, ela deve usá-la de forma ética. Isso é um pouco complicado porque normalmente cada um observa os seus próprios interesses, mas isso é o que deve ser feito. Então, deve atuar também com transparência, usando a informação e explicando como as ferramentas de inteligência artificial estão usando essa informação. E também deve ser inclusiva, para que ninguém fique deixado para trás. Porque a IA deve servir à sociedade com independência, ou independentemente de onde você trabalha, vive, ou a sua ocupação. E como eu disse antes, ela promove uma regulamentação ativa, dedicada, ou proativa, dedicada ao bem-estar coletivo. Já entrando em alguns outros elementos da normativa europeia, porque ela é aplicada em todos os Estados-membros da UE, que é um território com aproximadamente 500 milhões de pessoas, e a zona econômica que gera mais empregos. Aqui há 5 aspectos que afetam a Lei de Inteligência Artificial da União Europeia. Eu vou tratar um a um, destacando qual é a participação de cada um desses agentes. Em primeiro lugar, a classificação de risco. A normativa estabelece que os aplicativos gerados por inteligência artificial devem estar listados nesses 4 âmbitos. O risco inaceitável, que são aqueles sistemas ou aplicativos que afetam a segurança aos direitos fundamentais, como, por exemplo, o reconhecimento facial em espaços públicos de forma generalizada. O risco alto, que são aplicativos que requerem obrigações de supervisão e que trabalham com dados de saúde, gestão de infraestruturas críticas como os quartéis militares, policiais, laboratórios,
e laboratórios de computadores e também de farmacêuticos. O risco limitado, que são as ferramentas ou sistemas que devem atender alguns requisitos básicos de transparência, por exemplo, os chatbots por empresas ou atendimento ao cliente que colhe os dados pessoais deles. E também de baixo risco, que são os aplicativos que não requerem nenhuma regulamentação específica e que já existiam antes da inteligência artificial, mas usam ferramentas de inteligência artificial para uma maior inovação ou eficácia e que pode fazer campanhas de marketing, de entretenimentos e de disseminação pública que não usam os dados pessoais dos cidadãos. Em segundo lugar, essa é uma novidade, ela tenta regular os fornecedores de inteligência artificial. A internet foi criada em parte por causa dos governos públicos, governos federais, como o exército americano, e foi depois para o setor privado, mas a inteligência artificial não foi criada pelos governos. Empresas privadas inovaram e criaram várias ferramentas que foram lançadas no mercado em modalidades diferentes. E agora não existem fronteiras, então se tenta controlar esses fornecedores que prestam esses serviços com segurança e eficácia. Todos os fornecedores que queiram operar na União Europeia, eles devem cumprir os seguintes requisitos. Avaliações de conformidade, ou seja, a União Europeia avalia que essas ferramentas elas estejam de acordo com todos a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, não impedir a concorrência, não restringir a liberdade das pessoas, nem de capitais ou bens e serviços, que é um dos objetivos da União Europeia. E também tem que apresentar a documentação técnica com o objetivo de analisar se a informação está sendo manipulada com objetivos diferentes e se a inteligência artificial está utilizando os dados disponíveis ou entregues por qualquer agente para alcançar objetivos que não sejam os corretos. E também transparentes, ou seja, qualquer informação que pode afetar os interesses nacionais, públicos ou dos cidadãos deve ser conhecida. Em terceiro lugar, como eu dizia antes, tanto a lei nacional quanto o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e da inteligência artificial também tem o objetivo da proteção dos dados e direitos fundamentais. Somos estados democráticos, então devemos fornecer serviços aos nossos cidadãos e as pessoas precisam estar seguras de que seus dados pessoais estejam sendo utilizados para melhorar os serviços públicos e não com fins outros que possam causar problemas. E por isso é estabelecida a obrigação de que todas as empresas devem ter o consentimento informado para o tratamento dos dados. E é promulgada que todas as decisões que sejam automatizadas, ou seja, que utilizam algum tipo de algoritmo, deve ser informado aos usuários para garantir o direito de acesso, retificação, oposição e exclusão dos seus dados. Isso significa que quando há um procedimento administrativo, como o Rodrigo mencionou, de tributação ou de obtenção de dados pessoais de saúde ou também educação, que não haja uma pessoa e que tenha um aplicativo digital, você deve informar os cidadãos e as empresas que esse procedimento ocorreu e se eles não estiverem de acordo, eles devem acessar os seus dados para negar a utilização, retificar se houver algum erro, ou se opuser que eles continuem usando, ou simplesmente excluir qualquer atuação prévia que pode ser feita. Em quarto lugar, a normativa da União Europeia estabelece um sistema de supervisão e sanção. Com qual objetivo? Nós temos um mundo econômico que está muito aberto e todas as empresas que utilizam as ferramentas de IA, sem cumprir esses requisitos, elas estão sujeitas que as autoridades nacionais supervisionem elas e as controlem, com o objetivo de saber como essas ferramentas estão sendo utilizadas e se estão prejudicando os cidadãos. E no caso de não atender alguns requisitos, seja uma autoridade da União Europeia ou de qualquer outro Estado membro, elas podem estabelecer 2 tipos de sanções, seja multas financeiras
e ela pode ter 3 possibilidades de multas até 30 milhões de euros, que é um volume significativo, até 75 milhões de euros, ou multas superiores a 75 milhões. E também para as empresas ou entidades que tenham uma relevância especial também, se pode estabelecer algumas proibições específicas. Por último, essa lei também tenta educar a toda a sociedade sobre o uso, em relação ao uso da inteligência artificial. Ela promove a inovação responsável. Ou seja, qualquer agente que queira desenvolver ferramentas ou tecnologias baseadas em inteligência artificial devem ser éticos, essas ferramentas devem ser éticas e benéficas para a sociedade. E fornecer por parte da União Europeia e dos Estados o seu apoio à pesquisa e ao desenvolvimento no âmbito da inteligência artificial, colaborando também tanto na esfera do setor público como no setor privado, para que seja superado o obstáculo, ou seja, para que não o setor privado e o público sejam alinhados e tentem convergir para criar iniciativas colaboradoras entre os dois. E mencionada a normativa principal em relação à IA, a base principal é a proteção dos dados e os direitos fundamentais dos cidadãos, ou seja, pessoas físicas ou jurídicas. E com isso, se sistemas forem estabelecidos para implementar e garantir que os dados pessoais sejam usados de forma ética e de forma transparente. É claro que a regulamentação não vai controlar o uso de todos os usos possíveis da inteligência artificial, mas é importante acompanhar para saber de que forma está afetando a sociedade, especialmente no caso a administração pública, nesse caso aqui, para que ela seja uma alavanca de impulso para o país e para as sociedades. E com qual objetivo as administrações públicas devem ser modernizadas? Com 2 objetivos. Primeiro, reduzir os trâmites administrativos e melhorar a eficiência. Para conseguir aumentar a qualidade dos serviços públicos, porque todos os servidores públicos têm o objetivo nas administrações de prestarem da melhor forma possível o serviço público. Apesar dessa modernização, que não deve ser considerada uma forma de substituir as novas pessoas humanas com essas novas ferramentas. As pessoas não vão ser substituídas porque elas vão dar um valor agregado que a inteligência artificial, como nós a conhecemos, não vai conseguir fornecer. E, por isso, é importante potencializar as capacidades humanas, ou seja, os funcionários da administração pública devem entender que as ferramentas de IA não são usadas para substituí-los, mas para melhorar os seus serviços e a forma de trabalho. Dessa forma, na Espanha, o mesmo ministério tem o Ministério da Transformação Digital, foi unido com o Ministério de Funções Públicas. E por que ele foi unificado? Porque o uso das novas ferramentas tecnológicas já com os servidores públicos da administração deve andar de forma conjunta para melhorar os serviços públicos, focando no âmbito da capacitação do ser humano, fazendo o treinamento contínuo sobre as competências digitais, especialmente nos serviços que são necessários para os cidadãos e para as empresas. Porque, afinal de contas, é uma cadeia conectada uma à outra. A administração pública ela vai impulsionar as tecnologias e as empresas e os cidadãos receber cada vez melhor os melhores serviços públicos e privados também. E a União Europeia fez da seguinte forma depois da crise de 2019 da Covid. Depois da pandemia, a União Europeia e todos os Estados-membros concordaram em implementar o maior plano de financiamento desde o Plano Marshall depois da Segunda Guerra Mundial, que é a concessão de vários fundos para os estados chamados de Next Generation em inglês, ou Próxima Geração no português, em 3 âmbitos, que é a transformação digital, tecnológica e dos serviços públicos.
E agora, no âmbito da transformação digital, o Estado espanhol atuou nesses 3 âmbitos: o âmbito educativo e formativo, pensando não só nas escolas ou nas universidades, mas também nos servidores públicos, considerando que eles vão prestar os serviços públicos e devem conhecer as inovações na matéria de inteligência artificial. E, por isso, o pessoal do serviço público está recebendo cursos de competências digitais e também cursos em relação à liderança digital. E isso mostra, nesse momento eu estou desenvolvendo um curso onde estou fornecendo conhecimentos sobre a inovação na inteligência artificial. Todos nós conhecemos o Copilot, ChatGPT, Cloud e outras aplicativos que podem ser utilizados para melhorar os serviços administrativos. Na área dos alunos, dos estudantes nos centros escolares em geral, o que foi feito foi fomentar as aulas do futuro. Ou seja, criar espaços com as tecnologias digitais, com câmeras de vídeo, impressoras 3D, microfones, aplicativos e outras ferramentas para fomentar a criatividade e ensinar aos alunos a conhecer os riscos de utilizar essas novas ferramentas. E, por último, em nível social, a Espanha é um dos países onde a diferença entre os empregos são muito grandes. Então, existem programas tanto para os trabalhadores como os desempregados e também as empresas sejam formadas para fazer essa transição digital com o objetivo de gerar novos negócios e novos empregos. Porque isso não vai destruir empregos, na verdade, vai transformá-los. No âmbito tecnológico, estão fornecendo várias formas. Exemplo, a administração pública deu a todos os seus servidores públicos um dispositivo para trabalharem de forma remota de casa e se conectar online com os seus escritórios ou fazer reuniões entre áreas do governo diferentes para eles não terem que se deslocar até o local. No campo educativo, incluímos elementos tecnológicos dentro das salas de uma forma que elas não sejam dadas com um quadro tradicional, mas um quadro digital e permite também que os professores e os alunos possam se conectar à internet, ao mesmo tempo que conheçam conteúdos diferentes, como é tradicionalmente feito. E em nível econômico e empresarial, as administrações públicas incentivaram o kit digital, de forma que qualquer negócio de pequenas e médias empresas pode requerer financiamento para adaptar o seu negócio e fazer a transição digital. E no nível social, ou seja, aquele que afeta qualquer pessoa, independentemente de onde elas vivam, existe um compromisso por parte do governo e com a União Europeia e seus cidadãos de ter conectividade digital em qualquer lugar onde estejam, desde que essa pessoa tenha um dispositivo eletrônico, ela vai poder se conectar e operar, que é um problema para várias empresas. E, por último, a extensão da rede para dar apoio à tecnologia 5G ou novas tecnologias que possam ser adotadas. Victor, você pode encerrar? Você pode finalizar, Victor? Temos alguns... Para concluir... Para concluir, eu gostaria de indicar que a inteligência artificial oferece um caminho para a modernização dos serviços públicos e, consequentemente, a todos os países. Mas ela deve estar marcada com uma regulação normativa que em constante evolução, que lidem com todos os riscos, protejam os dados e direitos e atuem com elementos de ética e transparência. E isso é necessário porque ela supera todas as fronteiras e ela deve contar com agentes nacionais e internacionais e servidores públicos, pois nós temos o objetivo de adaptar e lidar com ela também. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito interessante. Podemos perceber que na questão da regulamentação, pelo menos a Europa está à frente do Brasil. Nós temos a LGPD, mas ele já tem pelo menos mais 2 marcos regulatórios. Agora a gente vai ouvir aqui a nossa
Taciana, que é coordenadora geral de fomento à inteligência artificial, responsável na Secretaria de Governo Digital aqui no Brasil. Muito obrigado, viu, Taciana, pela sua presença. Tem 20 minutos. Fique à vontade. Posso usar esse aqui, né? Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar aqui hoje, né, a Funacate, o convite aqui, também da ANAT, para estar falando um pouco sobre inteligência artificial, um assunto que eu gosto muito, tenho formação na área de ciência da computação, então já venho trabalhando com tecnologia há muito tempo. Vocês que passam... Tá bom, obrigada. E também é um prazer estar aqui, né, com o Juliano Ferreira, o Vitor Rodrigues e aí o Rodrigo também. Muito prazer também estar aqui com todos vocês para a gente estar conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? Inicialmente aqui eu vou falar um pouco da minha formação. Sou formada em ciência da computação. Hoje estou no cargo de analista de tecnologia da informação, que é um dos cargos mesmos assim precursores na parte da transformação digital, do governo digital. A gente tem trabalhado aí com vários projetos do governo digital. Estamos em cerca de mais de 250 órgãos do governo e temos participado da identidade digital, do INSS, meu INSS, temos da carteira, né, de trabalho digital, a jornada do estudante, estamos envolvidos com vários projetos em relação à parte da transformação digital e também não tem mais hoje como falar em política pública sem pensar em TI, né? Então, a TI está envolvida hoje tanto nessa parte de prospecção, planejamento e gestão dentro dos órgãos, falando de forma estratégica. E a IA vem para impulsionar isso e trazer mais, fortalecer cada vez mais também a nossa carreira de analista de tecnologia da informação. Atualmente estou como coordenadora geral de inteligência artificial na Secretaria de Governo Digital e com o PEBIA hoje estou como líder do núcleo de inteligência artificial do governo que está no PEBIA. Opa. Eu gosto dessa frase, assim, porque é difícil... Hoje existem muitas definições para a inteligência artificial, mas eu gosto dessa frase especificamente, que a inteligência artificial é a nova eletricidade. Ela é transformar todos os setores da sociedade, impulsionar o progresso humano de uma forma sem precedentes. Do Andrew Ng, ele foi o cofundador do Google Brain, né? E eu gosto dessa frase porque ela mostra assim, que como a eletricidade, né, revolucionou a humanidade no século XX, eu acredito que a IA vai fazer isso na nossa era. E nós temos grandes capacidades de trazer, né, resultados benéficos em relação a isso. Então, com as inovações tecnológicas, e aí entra a parte de habilidade, né, da IA, de aprender com os dados, e hoje, dentro da Secretaria de Governo Digital, a gente tem trabalhado muito com a parte de governança de dados, porque sem os dados a IA não existe, a gente precisa estar qualificando esses dados da melhor forma possível. Eu preciso dar dados para a IA para que ela aprenda a aprender. E, com isso, eu preciso também definir tecnologias com uma variedade de funções, principalmente de processamento, que são os aceleradores, que a gente fala muito hoje dessa questão de processamento dentro da inteligência artificial. Na época que eu fiz o meu doutorado, a gente não tinha grandes máquinas com grande poder de processamento e, às vezes, eu ficava 3 dias rodando um modelo de IA para sair com um resultado e ver que o resultado tinha dado errado. Então, assim, hoje a gente tem uma capacidade muito maior disso. E também falamos de análise de dados em tempo real e privacidade dos dados, né? As nuvens, os edges em AI. Hoje, os países do mundo inteiro têm uma grande preocupação com a infraestrutura digital, a importância de uma infraestrutura digital.
E a gente está falando aí de soberania digital. Isso foi muito discutido no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, onde a gente possa ter essa nuvem nacional, uma nuvem de governo, que possa estar interligada com pequenas nuvens para aí poder gerar essa soberania digital. Então, são inúmeras tecnologias que a gente tem visto, né, no decorrer desse avanço de inteligência artificial, ambiente de segurança, de infraestrutura, diferentes tipos de arquiteturas, e isso entra também em relação a que eu coloquei a roda da vida, né, que é essa engrenagem que a gente tem em relação às nossas expectativas, a como utilizar essas tecnologias, como a gente conviver com elas, como vivermos interconectados e como lidar com as dificuldades que nós temos também. E isso gera uma agenda de governo, onde a gente precisa falar de ganho de escala, de como que a gente vai operacionalizar tudo isso. Precisamos falar de direitos humanos digitais também, onde a gente fala aqui de uma IA sem discriminação, com privacidade de dados, e também a sustentabilidade, o meio ambiente e a biodiversidade, onde que vamos, né, como vamos estar disponibilizando esses grandes data centers de uma forma sustentável, e isso voltado para o meio ambiente. A gente tem outras questões também. Mas tudo isso elas traz dicotomia, né? Porque a inteligência artificial, principalmente o usuário, quando a gente dá uma grande capacidade de processamento, né, e armazenamento de dados, e damos dispositivos como usuário, nosso próprio celular, para que a gente tenha acesso a essas grandes aplicações, essas grandes soluções, a gente quer ter controle delas. A gente quer saber o que é que elas são capazes de fazer, como também a gente quer saber o que é que elas estão usando dos nossos dados. E aí vem essa dicotomia. A inteligência artificial, ela precisa de dados para ser treinada. Ela precisa de quanto mais informações, né? A gente fala muito isso, quanto mais dados, mais a IA aprende. A gente tem algumas observações a ser feitas aí, mas na maioria dos casos, sim. Então, a gente precisa desses dados, mas, ao mesmo tempo, eu estou falando aqui de direitos humanos digitais, uma IA sem discriminação, que eu possa ter meus dados privados protegidos. E como que a gente consegue atingir essa diversidade dessa forma. Então, a gente está falando aqui de transparência, modelos explicáveis, inteligíveis, auditáveis, que eu consiga reconhecer desses modelos. E já para machine learning, em alguns casos, eles são explicáveis, outros já não eram tão simples. Com IA generativa, isso fica um pouco mais complexo, né? A gente está falando de participação humana no ciclo da inteligência artificial, na supervisão humana efetiva. Hoje a gente tem... se fala muito, e até o Rodrigo falou do Copilot, né? Utilizando o Copilot pelo termo. A IA gera um resultado e eu estou aqui como humano para supervisionar e ver se ela me deu uma resposta, né? Hoje a gente tem agentes de inteligência artificial que já estão corrigindo o que a IA inicialmente produz. Então, a gente está muito rápido. Está acontecendo tudo muito rápido e a gente precisa... está interligado. E a regulação, infelizmente, ela acaba que ela vai um pouquinho atrasada em relação a isso, né? Consumerização tecnológica, como eu falei aqui, da gente está consumindo vários aplicativos e informações, e isso gera muitos dados, e a prestação de contas e responsabilização. A gente fala aqui muito de IA responsável, né? A parte dos aceleradores, onde a gente quer essa grande capacidade de armazenamento e processamento de dados, com um crescimento inclusivo e desenvolvimento sustentável. Eu quero crescer, eu quero aumentar minha capacidade, mas eu preciso ser sustentável também. E nas agendas de governo, a gente também fala de rastreabilidade dessas decisões, a gente precisa tratar dessa soberania tecnológica e dessa parte de dados, tanto para poder a IA aprender, mas também que a gente consiga hoje trabalhar de forma que
ela não seja discriminativa, e uma das coisas que a gente fala muito é de dados sintéticos, né? Hoje até se fala da IA está gerando mais dados sintéticos até do que já deveria, e está aprendendo com dados sintéticos, que acaba gerando vieses também. Enfim, são várias questões, mas a gente fala aqui da nuvem e essa disponibilização de edges para quê? Para que eu consiga diminuir esse processamento apenas na nuvem, mas sim nas aplicações específicas. Com isso eu tenho menos gastos, eu tenho menos largura de banda e eu consigo estender meu capital. Então, tudo isso, né, tudo que foi falado aqui, está tratado em várias regulações de diferentes países. A gente está falando de OCDE, a OCDE cita, né, em vários princípios essa parte de sustentabilidade, de explicabilidade, de responsabilidade, ética, trabalhar com riscos. A gente está falando também da Unesco em relação à segurança, proteção, não discriminação, proteção dos dados, transparência. Temos também a ONU com suas resoluções, a resolução da ONU que traz essa IA segura, confiável, padronizada. Se você vê, a maioria dessas regulações, elas falam sobre todos esses itens, porque eles são extremamente relevantes, né? O AI Act, como o Vitor mencionou, né? E hoje nós temos o PL 2338, que tem um direcionamento muito claro para o AI Act. Temos também direcionamentos nos Estados Unidos. Hoje tem o SB 1047, que é uma regulação que está saindo nos Estados Unidos, ela é desenvolvida na Califórnia, que ela é focada em modelos de IA de fronteira e na mitigação de riscos catastróficos, de modelos até que nem existem, eles já estão trabalhando em regulação sobre isso. E eu acho que essa regulação ela pode ser uma grande influência até para o nosso PL 2338, que hoje tem sido tratado. Então, temos várias regulações sendo de iniciativas globais, e todas elas focam, né, especificamente nesses princípios. E aqui eu coloquei do 2338, que está sendo mais discutido, do controle e supervisão humana, onde a gente precisa, né, ter o humano avaliando e verificando as informações que a IA distribui. A não discriminação, porque a gente quer que a IA esteja disponível para todos, acessível a todos e para todos, sem problemas éticos. Queremos uma justiça de algoritmo, né, para esses algoritmos também tratarem dessas questões éticas, responsabilidade, trabalhar com riscos, em relação à gradação de riscos, que o próprio PL traz também, a transparência e a explicabilidade desses modelos, de como que a gente vai auditar esses modelos e conseguir entender como esses modelos são gerados, porque a gente está falando aqui de uma tecnologia em relação à IA, que é uma tecnologia que envolve todos os setores, né? Até quando eu estava fazendo doutorado e estava estudando machine learning, a gente focava muito na TI. As outras áreas não estavam muito envolvidas com a parte de inteligência artificial. Quando saiu a IA generativa, eu acho que isso trouxe um grande diferencial, né? Isso deu uma maior clareza de que pode estar em todos os setores, envolvendo todas as áreas, e que todos precisam ter um conhecimento em relação a isso. É uma mudança, é uma transformação, como o próprio Vitor falou, é uma transformação na nossa vida profissional e pessoal. A privacidade dos dados, que nós temos a LAI, a LGPD hoje, são leis hoje bem extensas e bem esclarecidas hoje em relação à proteção de dados, à parte de segurança e à participação inclusiva da sociedade, né? E aí eu trago alguns pontos da regulação do PL, alguns pontos que eu acredito assim, que precisam e serão, né, discutidos ainda bastante, que é um ponto que a regulação é um tanto excessiva dentro do PL, que ela acaba restringindo algumas questões, que a gente tem algumas dificuldades de aplicação e inovar de uma forma mais rápida. Exigências adicionais em relação ao setor público, que acaba dificultando isso também.
Temos a parte de autoridade, que ela traz também a definição de uma autoridade, que ainda não está clara, essa autoridade. Exigências mais pesadas, como a participação social de uma equipe inclusiva e diversa. Não que isso não seja importante, mas ela coloca em todos os pontos, e às vezes quando você tem um órgão pequeno, um setor pequeno, que uma ou duas pessoas representam aquele setor, como é que a gente vai garantir diversidade ali com poucas pessoas? Ao mesmo tempo que ela não prevê um conselho participativo, né, para decisões da autoridade, e algumas questões de biometria para a segurança pública são pontos importantes a serem analisados dentro do PL para que a gente tenha uma melhor proposta de lei. E aí eu trago o PEBIA aqui, falo um pouco do PEBIA. Por quê? Porque em todos esses princípios que foram colocados aqui, da própria parte do PL 2338, o PEBIA tem trabalhado em cima desses itens. O PEBIA foi elaborado esse ano de uma forma muito rápida. Tivemos muitas reuniões com vários órgãos, outros órgãos, assim, por ser uma ação que precisava ter um start inicial, a gente não conseguiu atender, né, e o PEBIA ficou na coordenação do MCTI, mas o MGI participou ativamente da elaboração do PEBIA. Mas no PEBIA a gente fala de diversidade, a gente fala de sustentabilidade, tratamos a parte de infraestrutura, soberania digital, estamos falando de interoperabilidade e, principalmente, tratar, né, e o governo Lula recente fala muito do Banco Nacional de Dados, né, essa definição que ele coloca na própria apresentação do PEBIA, né, na própria publicação do PEBIA, ele mencionou isso, desse Banco Nacional de Dados, onde a gente consiga ter a interoperabilidade desses dados, a gente consiga ter registros de referências claros sobre os dados. O governo digital já vem e traz isso na questão de melhoria dos serviços aos cidadãos, com os serviços digitais, onde o cidadão não precisa ficar informando o mesmo dado várias vezes. E por isso que tem a identidade digital, tem a carteira nacional digital, para que o dado seja centralizado, esse dado específico, ele nem seja centralizado, que ele tenha o registro de referência, seja aquele o dado correto, e para cada órgão, cada especificidade de cada um desses órgãos, ele tenha seus próprios registros de referência. E a gente consiga fazer essa interoperabilidade também dos dados. E os talentos, a capacitação, né, dos servidores públicos. Então, o PEBIA hoje ele tem 5 eixos. Né? A gente tem ações imediatas dentro do PEBIA, que são ações que, para serem tratadas num período aí de 1, 2 anos, para darem um resultado mais rápido, e as ações estruturantes. E dentro dessas ações estruturantes, a gente tem 5 eixos. O eixo de infraestrutura e desenvolvimento, que a gente fala até aqui de supercomputadores, envolvimento do LNCC, onde a gente tenha um LLM em português, e aí tem observações também em relação a isso, porque o Llama hoje, o mais atual, já entende a língua portuguesa, então talvez a gente tivesse ter outro direcionamento em relação a isso. A difusão, formação e capacitação. Temos a IA para melhoria de serviços públicos, a IA para inovação empresarial e o apoio ao processos regulatório e governança de IA. Temos o MCTI, MGI, MJ, como coordenadores dessas ações, e o terceiro eixo, que é a IA para a melhoria dos serviços públicos, é onde entra o núcleo de IA para o governo, a infraestrutura nacional de dados e soluções para serviços públicos. No núcleo, que a gente fala que é o NIA, né, o núcleo de IA, nós temos essa jornada de adoção de inteligência artificial para aceleração de projetos de IA no governo e que passa por uma jornada mesmo, uma etapa, né, de prospecção e estruturação de projetos de IA, para que a gente possa experimentar e depois disponibilizar numa plataforma. Falamos também da parte de capacitação de servidores públicos em inteligência artificial e do monitoramento de inteligência artificial no governo.
Então, a ideia é que o núcleo venha acelerar projetos de IA dentro do órgão, como também o núcleo venha a ajudar os órgãos. A Secretaria de Governo Digital tem a prerrogativa de sair com cartilhas, guias, metodologias, para que os órgãos possam ter um apoio em relação a isso, e é o que a gente tem trabalhado nesse momento, como também temos trabalhado no apoio a desenvolver os próprios projetos hoje que estão listados no PBIA, para que a gente consiga fazer a prospecção e dar o start desses projetos também. Como um plano e como uma regulação, e a IA, ela vem fortalecer cada vez mais essas redes. Não vejo como a gente conseguir fazer isso sem apoio de parcerias, seja ENAP, SERPRO, DataPrev, FINEP, universidades, ter realmente parcerias para que a gente consiga desenvolver. Não é? Cada um tem seus conhecimentos específicos. Quando a gente fala de SERPRO e DataPrev, com uma plataforma, com um grande poder de processamento e armazenamento de dados. A gente fala de capacitação com a ENAP, com uma grande força também em relação a isso, trazendo inovação tecnológica. Então, é unir esforços. Né? E o núcleo está aberto, gente. Quem quiser participar, os órgãos que quiserem participar, só nos acionar, a gente está conversando para que a gente possa trazer soluções de forma mais rápida, envolvendo projetos de IA, o que seja relativo a soluções de IA, e que a gente esteja ouvindo, né, todos e representando todos. E, por fim, eu trago aqui essa frase de: a capacitação dos servidores públicos é essencial para garantir que os governos possam responder de forma eficaz aos desafios complexos e em constante mudança que enfrentam. Definição da OCDE, uma frase da OCDE. E, assim, eu acho que nada disso é possível sem pessoas e sem servidores públicos capacitados. Acho que o foco é trazer essa capacitação aos servidores, tanto para a formação desses novos servidores que chegam, como também para a retenção dos servidores hoje que a gente tem, e trazer para a pauta da transformação digital, da IA, porque é uma revolução no nosso ambiente de trabalho, é uma mudança na forma que nós trabalhamos, mas também é um grande agregador para que a gente não só entregue serviços públicos ao cidadão com qualidade, mas que a gente faça políticas públicas com qualidade e, principalmente, a gente melhore o nosso trabalho como gestores dentro das nossas organizações. Então, precisamos focar na capacitação. Há uns 2 anos atrás, eu fui fazer um curso na Dinamarca. A Dinamarca é conhecida como uma das mais relevantes, né, com a parte da transformação digital no governo, e a proposta de capacitação deles, a forma de capacitação deles dentro do país, assim, foi incrível para seus servidores públicos, para trazer essa mentalidade digital e para trazer o conhecimento sobre essas tecnologias emergentes e como melhor utilizarmos. Né? Não, hoje a gente tem IA, temos ferramentas de desenvolvimento low-code, no-code, temos Copilot para nos ajudar. Eu uso o Copilot, eu uso o Gemini, eu uso o Perplexity, eu pago por isso. Né? E quando eu pago por isso, eu estou pagando para empresas, players, estou mandando meu dinheiro para fora. Eu acho que está na hora da gente também fazer o nosso, porque eu estou diminuindo, né? Assim, a nossa capacidade de poder crescermos como país. Então, a gente precisa fazer isso. E eu acho que hoje a gente precisa desses grandes players, a gente precisa entender como está funcionando tudo isso, mas temos total capacidade de fazer a nossa infraestrutura digital, trazer essa nossa infraestrutura digital, fazer nossos LLMs em português, trazer grandes soluções nacionais com apoio a startups nacionais, para que a gente consiga não ficar para trás. Né? Porque se a gente olhar hoje, a gente já está um pouco para trás. Né? Então, a gente precisa dar uma corrida para alcançar esses objetivos. Então, muito obrigada. Desculpa aí, acabei passando um pouco de tempo. Muito
Muito obrigado, doutora Taciana Guimarães. Não passou não, foi bem tranquilo. Eu agradeço a sua apresentação e esse foco final nas pessoas e também no fomento da tecnologia nacional. Eu quero aqui de imediato passar para o Juliano Rodrigues, que ele é diretor de tecnologia da ABIN, e ele terá 20 minutos também para sua fala. Fique à vontade. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer a oportunidade, falar que é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Agradecer o convite do Fonacat. É uma oportunidade de compartilhar e, nesse momento, cumprimento a mesa com a doutora Taciana, doutor Rodrigo, doutor Vitor. É um prazer estar conseguindo discutir e conversar sobre esse tema com vocês. Eu tenho uma apresentação, se puder projetar, vai facilitar. Bom, como o doutor Rodrigo apresentou, sou o Juliano, estou à frente do CEPESC. Talvez alguns não conheçam o departamento, mas o CEPESC é o Departamento de Tecnologia da Agência Brasileira de Inteligência. E é um departamento de tecnologia com uma característica um pouco diferente. Ele tem pesquisa e desenvolvimento no nome. O CEPESC é nosso centro de pesquisa, que esse ano completa 42 anos, e são 42 anos aí de pesquisa e inovação no DNA. Então, isso só reforça aí a minha alegria de estar podendo tratar de um tema tão importante quanto a inteligência artificial. E no nosso debate do momento, a questão do marco regulatório, que é uma temática, como a gente já pôde acompanhar nas apresentações dos colegas, é uma temática complexa, envolve vários aspectos. A gente precisa tratar de questões relacionadas aos objetivos, às controvérsias, né, o que regular. É um tema que envolve algumas vertentes e a gente vê claramente que não se trata de normatizar. A questão não é colocar no papel alguns regramentos, né? Passa por outros aspectos, como mudança de comportamento, como procedimentos de melhores práticas, né? Como a gente tratar de cultura organizacional. Então, a temática é ampla e acho que passa muito pelo que está acontecendo aqui hoje, essa oportunidade de, num fórum desse nível, a gente está trazendo essa temática extremamente relevante. Passa por esse debate, passa por essa conversa de gestores, de servidores, de autoridades, representantes da sociedade, que é uma temática extremamente relevante e que o fruto dessa discussão, aí sim, a gente vai chegar num marco regulatório que possa representar o tamanho do desafio. Falando rapidamente em relação à IA, gostei muito, viu, Taciana, quando você traz a ideia da eletricidade, né, representando na frase, vou usar ela futuramente, porque a IA, o poder e o potencial da IA é extremamente elevado e a gente precisa ter isso em mente. A gente está utilizando uma solução que permite, através de modelos matemáticos, através de máquinas e de computadores, a gente está desenvolvendo a capacidade de aprendizado, né, de tomada de decisão, de resolução de problemas, e até mesmo, talvez, um dos aspectos mais humanos que nós temos, que é a criatividade. Quando a gente fala da IA generativa, a gente está permitindo a possibilidade desse aspecto tão humano ser executado através de uma solução e de um modelo matemático, né? É um desafio. O marco regulatório, como os colegas colocaram, ele está sendo discutido amplamente ao redor do mundo. Eu acho que passa por algo que eu vejo aqui hoje, que a gente tem isso como superado, que é a importância desse marco regulatório. Em outros momentos de inovação que a gente passou, como a questão da internet, a parte de uso de aplicativos de mensageria,
Em outros momentos, a gente levou um tempo para entender a importância de regulação de algumas inovações. E eu vejo nesse momento que, sobre a importância e sobre a necessidade, a gente tem uma visão bastante uniforme, né? Mas acredito que, para caminhar para essa regulação, é muito importante a gente ter em mente e ter claro do porquê regular, né? Por que isso é importante. Eu venho do tempo de TI, que a gente assustava quando se falava em qualquer tipo de regulação, né? Ela parecia um freio ao ímpeto pela inovação, pelo desenvolvimento, por criar coisas novas, né? A regulação sempre soava como algo que pudesse dificultar o desenvolvimento. Mas isso muda claramente com o amadurecimento das instituições, com o amadurecimento profissional e com a percepção de que é através da regulação que a gente vai ganhar a capacidade de ter segurança no desenvolvimento, segurança na inovação, segurança no uso de novas tecnologias. E como eu disse, passa por uma questão de discussão de aspectos éticos, culturais. Então, esse passo no sentido da regulação que vai dar essa tranquilidade para os diferentes aspectos, né? Como usuários, como desenvolvedores, como provedores de solução de IA. São aspectos diferentes que precisam estar sustentados em pilares fortes que vão estar sendo construídos através de um marco regulatório consistente, né? E passa por avaliar o tamanho do problema, né? A gente vê com o Dr. Vitor a experiência europeia, o tamanho do que já foi construído, né? A gente percebe o que está sendo realizado nesse momento no Brasil. O desafio é muito grande. As áreas de aplicação da inteligência artificial é muito ampla. Então, é importante a conversa sobre o que regular, como iniciar, né? Quais são as principais áreas de regulação. Isso passa muito por aspectos de utilização da IA para a saúde, para a segurança pública, dentro de órgãos públicos, a gente pensando, quando o doutor traz a experiência do fisco, pensando na utilização da IA para melhorias e para desenvolvimento de processos de trabalho. Então, são áreas que precisam ser pensadas e a gente iniciar a regulação pensando em diretrizes mais amplas, como a gente ouviu, pensando nas questões éticas envolvidas, nos vieses e discriminação. São aspectos e diretrizes que precisam ser seguidas para que a gente avance em aspectos mais específicos da regulação, que passa por essa avaliação de risco, né? Até eu conheci o Dr. Vitor hoje, sem a gente combinar, ele citou a gradação em relação aos riscos da IA, e esse é um ponto bem importante, a gente ter isso em mente, que o risco de utilização da IA está diretamente envolvido com o impacto que isso pode ser gerado. E isso é importante estar num momento de regulação para que a gente utilize a IA de maneira mais eficiente e que a gente já tenha resultados imediatos do que pode ser utilizado sem maiores riscos, né? Uma coisa é a gente utilizar a IA para selecionar o nosso filme no Netflix, outra coisa é a gente utilizar a IA para estabelecer um diagnóstico médico, né? A gente precisa dar gradação diferentes a esses aspectos. Isso precisa estar regulamentado. Hoje a gente tem um potencial enorme da utilização dessa solução. E precisamos sempre mapear os riscos envolvidos para que a gente consiga utilizar de imediato o que a solução pode nos oferecer. A gente percebe e acho realmente que é um caminho sem volta a utilização da IA nas repartições públicas. A gente já sabe e percebe isso acontecendo. E a tendência é que isso seja intensificado. Eu acho que a discussão e o pensamento não é sobre evitar ou colocar barreiras em relação a esse uso. É a gente internalizar a consciência relacionada aos riscos envolvidos, né? Então, esse mapeamento de risco, essa classificação de riscos,
é bem relevante para que a gente possa utilizar com responsabilidade e com um retorno positivo. E no caso da prestação de serviço público, com responsabilidade e com retorno efetivo para o cidadão. Passa pelas controvérsias, os desafios relacionados à utilização da IA, né? A gente tem a questão da disponibilidade da solução. Hoje a gente percebe, a gente teve, segundo até o próprio Google, a gente levou 3 anos e 4 meses para que a gente chegasse a 100 milhões de usuários no WhatsApp. É uma ferramenta que eu ouso arriscar que 100% dos presentes possuem instalados aí nos celulares. Levamos 3 anos e 4 meses. Com a IA, no caso do ChatGPT, o LLM famoso de mercado, a gente chegou a 100 milhões de usuários com 2 meses. Então, é estrondoso o tamanho e o potencial dessa solução. Só que isso gera um desafio muito grande. Ela está acessível a diferentes camadas da sociedade, diferentes faixas etárias. Se um adolescente tiver acesso a um smartphone, e o que está sendo muito comum, ele tem acesso a essa poderosa ferramenta. Então, isso traz para a gente um desafio adicional. A gente precisa entender o risco envolvido e o ganho envolvido. Hoje, estava na palestra semana passada, um professor citava o quanto era difícil para ele, hoje em dia, corrigir algum material, corrigir alguma dissertação, porque hoje você rapidamente consegue produzir um conteúdo com uma qualidade bem razoável. E com o risco de você gerar isso pela primeira vez, com o risco de você estar criando aquele conteúdo. Então, é algo que precisa ser pensado. Até no exemplo dele, ele citou que agora ele iria pedir aos alunos que registrassem em vídeo a dissertação ou o trabalho escrito, né? Então, é lidar com essas nuances e esses desafios novos que são surgindo. E aí a gente percebendo na questão da discussão do marco regulatório ao redor do mundo, tem em mente que esses modelos eles serão um pouco diferentes de um lugar para o outro, porque envolve o entendimento da sociedade em relação à solução. Então, tem um aspecto cultural muito forte. E por isso ainda não está tão estabelecido a direção em que vamos seguir. Em relação às perspectivas futuras, a gente percebe claramente que vai intensificar o uso. A gente claramente vê o potencial da solução, e aí fala da Tassiana quando ela coloca a necessidade de ampliar a capacidade de infraestrutura tecnológica, porque esse se coloca como a necessidade para andar junto com essa solução. A gente teve até uma percepção ao longo dos anos em relação à solução, e ficou muito claro, a IA ela não é barato, não é barato. É uma solução extremamente cara. E aí, vocês vão colocar, pô, mas eu tenho a IA aqui no meu celular por $20, ou até de graça. Aí eu me refiro ao desenvolvimento da solução. As LLMs de mercado, pensar no desenvolvimento dessas soluções. Isso é extremamente caro. Tanto é que a gente tem as Big Techs envolvidas, porque o custo computacional relacionado à utilização da IA exige um investimento muito alto. E o entendimento de que seria acessível, que seria disponível e que todo mundo teria uma IA para chamar de sua, isso foi meio que se quebrando em relação ao tamanho do investimento necessário. E aí passa até uma avaliação de risco agora envolvido.
eu achei muito interessante, Tassiano, quando você termina falando, está na hora da gente fazer o nosso. A gente precisa fazer o nosso. E aí venho na fala de abertura do Dr. Rodrigo, quando ele diz do risco associado, porque a gente utiliza soluções do mercado privado, né? Então, se a gente está utilizando soluções do mercado privado, às vezes para processos críticos da nossa instituição, e se a gente percebe essa necessidade de fazer o nosso, é para onde a gente precisa direcionar determinados esforços. Intensificar esforços em promover e em desenvolver a capacidade de elaboração de LLMs e de modelos computacionais associados ao Estado brasileiro. É uma preocupação e é muito interessante como ela surge naturalmente, porque percebemos o ganho que isso pode trazer para os nossos processos, mas é uma preocupação que surge de maneira muito forte quando a gente avança na discussão, é por isso que esse debate é tão relevante. E aí, só lembrando, voltando um pouquinho só na estrutura da IA, eu acho interessante a gente ter isso em mente, ela é uma solução estruturada em 2 pilares muito fortes. Primeiro, que é o modelo matemático de pesquisa de grande volume de dados, que são as LLMs, o que a gente está utilizando hoje em dia, que são modelos que fazem essa consulta em várias bases de dados de uma maneira muito rápida e conseguem dar esse retorno para a gente quase que imediato de assuntos complexos. Então, ela é estruturada nesses modelos matemáticos. E num segundo pilar de aprendizado de máquina, o machine learning. Então, a IA ela é estruturada nesses 2 pontos, que envolve pesquisa em base de dados, aprendizado de máquina. Ela se retroalimenta com essas pesquisas. Ou ela aprende. E ela aprende com o que a gente ensina para essa inteligência artificial. Então, cuidado com o que a gente ensina. Ou, pelo menos, reflexão sobre aquilo que a gente ensina. E quando eu digo reflexão, estou me referindo a processos complexos que possam ser compartilhados com essa inteligência artificial. O entendimento de que a gente tem esses 2 caminhos e que isso resulta num produto final e para onde está indo esse volume de informações, né? E aqui não é nenhum freio em relação ao uso, muito pelo contrário. Eu acho que esse é um caminho sem volta e vai potencializar as nossas entregas. Eu acho que vai melhorar a vida do cidadão, vai melhorar a vida da sociedade. A gente vai agregar qualidade nos nossos serviços. A gente já está agregando qualidade nos nossos serviços. É a preocupação realmente com a sensibilidade de alguns aspectos e com, de repente, esse direcionamento de esforços para que a gente produza para determinados cenários uma IA pensando nos interesses estratégicos do país, né? Eu vejo, doutor Rodrigo, quando você cita que abriu, e a introdução da introdução com a fala de que, olha, pesquisei na IA sobre o marco regulatório, foi uma ótima abertura, porque foi uma introdução muito boa, que trouxe um contexto e traz exatamente esse ponto. A gente consegue produzir coisa muito boa com a IA. E na sequência, o entendimento e o contexto adicional mostra outra coisa que foi citada. Ela traz coisas muito boas, mas ainda não supera a capacidade humana, né? Então, esse é o recorte que eu queria trazer para compartilhar com vocês. Agradeço a oportunidade de compartilhar o ponto de vista do CEPESC em relação ao tema. Acho que extremamente saudável que a gente aborde a IA não apenas pelo aspecto técnico, não apenas pelos aspectos de entrega ou de solução, mas também pelo aspecto de marco regulatório, pelo aspecto de normatização, de melhores práticas, de uso responsável da solução. Então, obrigado, gente. Fico à disposição aí.
obrigado, Juliano. Antes do seu tempo, eu quero aqui perguntar para o Rudinei, para a Vivian. São 4 horas, a gente começou um pouco mais tarde o nosso painel. Tem 4 perguntas aqui, podemos... Ótimo, então tá bom. A Vivian já colocou aqui um limite, vamos seguir. Tudo bem, né, Rudinei? Ótimo, obrigado. Ela que manda. É isso aí, concordo. Bom, a Ana Baltar fez 2 perguntas. Quem que é a Ana Baltar aqui? Eu quero agradecer a participação. Obrigado, viu, Ana? E eu já passei aqui para o Vitor. Qual é o lado negativo no serviço público da inteligência artificial? Queria pedir para quanto mais objetivo, melhor, que aí a gente tenta cumprir as perguntas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta. Primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou esperar que você coloque seu aparelho de tradução. Bom, muito obrigado pela pergunta. Você estava falando sobre o lado negativo. E esse lado da aplicação de serviços públicos, aunque seja uma técnica nova, não sabemos ainda, não conhecemos ainda o impacto que teremos com ela, pelas fake news, por todas as notícias equivocadas que nos dizem que vão acabar os empregos, que vai haver uma desumanização dos serviços públicos, que vai existir um risco de que essa informação não é verificada, será utilizada para fins espúrios. Então, temos que atuar em 3 eixos. Um primeiro termo normativo, que é a norma básica, mas também naquele eixo formativo, educativo e também no social. Então, a inteligência artificial hoje tem como tudo na vida, tudo que é na vida, você pode usá-la para o bem ou para o mal. Como se fez anteriormente com os troianos, com os romanos, com os pop-ups, que você possa utilizar para levar problemas aos serviços públicos. Bom, agora... Monitorar moradores em situação de rua e pobreza em relação aos programas de governo. Oi. Obrigada pela pergunta. Dessa parte de sociais, né, de programas sociais, de benefícios, eu não conheço tanto hoje do que é feito. Em relação à identidade digital, eu sei que hoje se busca dentro desses órgãos, né, trazer a identidade digital dessas pessoas de rua, essas pessoas necessitadas, para que possa se fazer o acompanhamento e disponibilização desses benefícios, né? Então, existe hoje não só a parte digital, né, mas a gente fala que uma parte do balcão, ele sempre vai ter que existir. Ele não pode acabar, mesmo que você digitalize tudo, né? Tem uma parte que você precisa ir ali tratar tete a tete, né, com o cidadão. Então, eu sei que existem ações dentro desses órgãos para estar cadastrando essas pessoas para que elas tenham acesso aos benefícios do governo, tá? E aí, com isso, a gente tendo esses dados, a gente consegue ter um acompanhamento dessas pessoas e também disponibilizar direcionar, né, trabalhos sociais específicos. Tá? Ótimo. Muito obrigado, Tassiana, também pela objetividade. Agora, para o Juliano. Como regular a inteligência artificial sem limitar o seu potencial criativo? A pergunta foi do Marco Veloso. Bom, Marco, é um desafio que a gente está lidando com o time de pesquisa a todo momento, né? A gente está enfrentando essa questão, mas entendo claramente que o caminho é através da regulação. A gente pegar e através da regulação, a gente ter um ambiente mais equilibrado. Por quê? Porque a gente traz parâmetros mais claros em relação à utilização, a gente traz alguns parâmetros relacionados a melhores práticas de desenvolvimento, a disponibilidade das soluções, né? A questão é que a gente consiga fazer com que ela chegue ao maior número possível de pessoas
e para isso a gente entregar aquelas soluções que realmente atendam às necessidades daquelas pessoas, mas é através de parâmetros estabelecidos em marco regulatório, que, de novo, não é o foco apenas em normatização. A gente não está falando apenas de legislação. Essa conversa ela não está apenas nas casas legislativas, ela tá nesses fóruns, ela está na academia, ela está na sociedade. É a gente, através desses parâmetros estabelecidos em marco regulatório, a gente pensar como que a gente faça um desenvolvimento, uma inovação, e que a gente permita que a IA desenvolva e entregue serviços até no formato de IA generativa, criando conteúdo, criando soluções, mas que isso aconteça dentro de parâmetros estabelecidos e acordados com a sociedade. Eu acho que o caminho vai ser por aí. Ótimo, como todos muito objetivos, a gente vai seguir aqui, até porque o Ginei pediu fazer mais uma pergunta aqui para o Vitor. Também no contexto da desigualdade, está colocando aqui eletricidade, Weber, Uber, Airbnb, redes sociais foram todas disruptivas para uma minoria e evidencia as desigualdades. Com a inteligência artificial será diferente? Quais os sinais da diferença? Clemens Santos, da Auditar, TCU. Para você, Tassiana. É uma pergunta difícil, né? Mas assim, a IA não vai resolver o mundo, né? Assim, e a gente precisa dos dados. Acho que a IA ela impulsiona a gente trabalhar nossos dados e gerar dados com qualidade. No momento que eu tenho dados com qualidade, eu acredito que a gente pode alcançar mais pessoas e diminuir essa desigualdade. Não sei dizer se a desigualdade ela realmente acaba. Eu acho que não. Mas que a gente pode, sim, com os dados, a gente pode chegar mais próximo. Os órgãos precisam trabalhar nisso, especificamente nas suas políticas públicas, porque a IA ela vai aprender aquilo que é passado para ela. Se eu não passo com qualidade os dados, se eu não tenho dados representativos, ela não vai aprender. Hoje eu tenho um medo de dizer que a IA nunca vai chegar, né, a fazer tudo isso sozinha, porque é tão rápido, tem passado tão rápido tudo em relação a isso, tem se desenvolvido tão rápido, mas eu acredito que ainda exista assim, um tempo grande aí para isso. Então, nós precisamos definir políticas públicas com qualidade para que a gente alcance a maior diversidade de pessoas do nosso país, para que a gente preste esses serviços públicos. E não é a IA que vai resolver isso. Ela pode dar um melhor direcionamento, mas ainda assim existe a intervenção humana, né? Precisamos também avaliar a parte da intervenção humana, faz parte de nós também, né? Não só da inteligência artificial. Obrigado, Tassiana. Então, a última pergunta agora para o Victor. O Alessandro, da Intelis, pergunta: como é o contexto orçamentário na FEDECA, das entidades públicas que compõem, no desenvolvimento e uso de inteligência artificial? Eu estou entendendo aqui, até para ajudar o Victor, ele está falando FEDECA, mas a FEDECA é como se fosse o Fonacat. Eu acredito que ele quis dizer, não exatamente da FEDECA, mas o contexto orçamentário das entidades públicas mesmo, que compõem a FEDECA, ou as carreiras que compõem a FEDECA, no desenvolvimento e uso da inteligência artificial. Bueno, muchas gracias, Alessandro, por la pregunta. Muito obrigado, Alessandro, pela sua pergunta. Bom, as associações que formam o FEDECA, eles aprovam todos os anos um orçamento. Agora mesmo as ferramentas de inteligência artificial que estamos utilizando são basicamente para dois objetivos. Um é para trabalho interno, ou seja, realização de reuniões online que possam permitir estar conectados entre nós, e em segundo lugar a comunicação e o trabalho externo. Conhecer as propostas e medidas legislativas com relação aos orçamentos econômicos que cada um tem. Cada associação tenta fazê-lo de acordo com os seus números de sócios, objetivos aprovados por SEDECA de forma anual.
dão uma parte do seu orçamento para o desenvolvimento dessas ferramentas. Agora, nesse momento, estou falando aqui de cabeça, porque não tenho bem os dados corretos, mas eu acredito que no gasto que o SEDECA usa para ferramentas de inteligência artificial, um dado que também pedimos apoio às administrações públicas dentro do nosso trabalho sindicalista, isso gira ao redor de 10% do orçamento do SEDECA. Estamos falando entre 5 mil e 6 mil euros anuais. Eu não posso passar esse dado de cada associação, uma por uma, está gastando em projetos de inteligência artificial. Se você precisa dessa informação, pode me dar o seu e-mail, eu posso te enviar por e-mail tudo que você precisa saber. Quero agradecer aqui uma vez mais. Muchas gracias, me gustaría agradecer acá más una vez los ponentes por haber hecho más rica nuestra tarde en este novedoso mundo de inteligencia artificial. Le voy a dar un recuerdo a cada uno de los ponentes, como Vivian no está acá, perdón, Vivian va a ser acá conmigo, vamos a entregar. Bom, vamos saudar então os nossos participantes com a salva de palmas.